Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, à tarde de hoje, noite, aliás, eu trago um assunto da maior relevância para a população brasileira que precisa do transporte de massas. Todos os dias, senhor presidente, milhares de cidadãos e cidadãs brasileiros utilizam o transporte urbano no Brasil e gastam horas de seu dia em ônibus, metrôs e trens superlotados e que quebram no meio do caminho. O caos no trânsito das cidades causa um desconforto, principalmente aos trabalhadores que ainda pagam caro por um transporte sem qualidade. Diante do caos que tomou conta da mobilidade urbana no país, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a nossa eficiente estimada CBTU, tem se destacado ao oferecer transporte barato e de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras, inclusive para os meus irmãos e conterrâneos alagoanos. O esforço e mérito da CBTU e de seus funcionários foram reconhecidos ao receberem o prêmio da revista ferroviária, que considerou a companhia a melhor operadora de passageiros. O troféu foi concedido com base nos indicadores de produtividade de 2011 e 2012 das empresas que operam o serviço de transporte ferroviário de passageiro em todo o país. O prêmio foi entregue ontem, dia 22, em solenidade na qual a presidenta Dilma também recebeu o prêmio Ferroviária do Ano, concedido pela mesma revista, devido ao investimento do governo federal no setor. É com grande alegria, senhor presidente, que faço esse registro dessas duas premiações. Afinal, se a distinção conferida à senhora presidenta da República é extremamente justa, a homenagem prestada à CBTU também se revela muito mais que merecida e configura, na verdade, um reconhecimento ao belíssimo desempenho da empresa que se transformou em referência do setor ferroviário em nível nacional e internacional. É esse trabalho, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que permite à CBTU transportar anualmente 148 milhões de passageiros nos sistemas de trens urbanos de Belo Horizonte, Recife, Natal, João Pessoa e da minha querida e bela cidade de Maceió. E que permite à empresa ainda atuar decisivamente no repasse de recursos, no acompanhamento e na implantação dos sistemas ferroviários urbanos de Fortaleza e Salvador. Não por acaso, poucos meses atrás, mais precisamente no dia 21 de novembro do ano passado, vim a esta tribuna exatamente para enaltecer os relevantes serviços prestados ao país pela CBTU. E naquela ocasião, senhor presidente, fiz questão de ressaltar um aspecto da atuação da empresa que me parece de grande relevância. Ela atende essencialmente a população de baixa renda do meu país. São pessoas que precisam deslocar-se diariamente para local de trabalho ou para a escola. Pessoas que precisam fazer compras e só têm condições de se transportar para cumprir seus compromissos e ter acesso ao lazer pelos trens da CBTU. Essas pessoas que não podem ver o custo do transporte corroer uma parcela significativa de seus parcos rendimentos. Mesmo sem recursos ou alternativa de transporte como os carros, essas pessoas devem ser transportadas com dignidade, condições adequadas de rapidez, higiene, conforto e segurança. O transporte ferroviário, senhor presidente, urbano de passageiros,
atende perfeitamente a todos estes requisitos. E é por isso que nas últimas décadas, em todo o mundo, com destaque para os países emergentes, ele vem merecendo uma atenção cada vez maior. Vejamos a China, por exemplo, o metrô de Pequim, inaugurado em 1969. Senhora senadora Ana Rita, tem 442 quilômetros de extensão. O de Xangai, inaugurado em 1995, há menos de 20 anos, já tem 420 quilômetros. A Cidade do México, senhor presidente, que começou a operar seu sistema em 1969, tem hoje 225 quilômetros de linhas de metrô. Nos três casos, Pequim, Xangai e Cidade do México, já temos redes maiores que a de Paris, que foi implantado no ano de 1900 e se estende por 213 quilômetros. No Brasil, senhor presidente, infelizmente, os números são bem mais modestos. Nossa maior rede, a de São Paulo, inaugurada em 1974, tem apenas 74 quilômetros de linhas servidas pelos metrôs. Temos também os metrôs de Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte, com extensões cada um da casa dos 30 a 40 quilômetros. E temos o sistema de trens urbanos de Natal, com 56 quilômetros, João Pessoa, com 30 quilômetros, e Maceió, com 32 quilômetros. Tudo isso é pouco, senhoras e senhores senadores, muito pouco, se considerarmos os gigantescos desafios impostos à mobilidade urbana em nossas cidades. Que nós não temos mais como conviver com esse tipo de ação que nós vemos nas grandes cidades, nas pequenas e nas médias. Em qualquer parte do Brasil hoje, senador Paim, é caos, verdadeiramente caos, o transporte urbano nos grandes centros. Ainda bem que, conforme fiz questão de ressaltar, em meu pronunciamento anterior, essa situação começou a mudar no governo do presidente Lula, que decidiu investir maciçamente na melhoria e expansão dos sistemas ferroviários urbanos de passageiros. Nós, naquela época, senhor presidente, tínhamos como ministro da cidade o ministro Márcio Forte. Havia uma disposição do governo de acabar ou de extinguir a CBTU. Mas o presidente Lula, com a visão de estadista, percebeu que o transporte de massa, em condições de atender as populações mais carentes do Brasil, era exatamente o transporte ferroviário. E, numa conversa com o ministro Márcio Forte, ele incentivou, injetou recursos e saiu o fantasma de extinguir a CBTU, empresa esta que hoje recebe o prêmio da melhor transportadora de passageiros por via férrea. Por isso, senhor presidente, é que nós aqui, nesta oportunidade, queremos agradecer, sem dúvida nenhuma, ao eminente estadista presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está dando continuidade a esse sistema. A presidenta Dilma, mas que ainda está agora, voltou, senhor presidente, as mesmas especulações de que desejam transferir a CBTU ou o transporte de massa, que é hoje patrocinado pelo governo federal, para a iniciativa privada. E ainda bem que a prioridade a esses sistemas foi mantida no governo da presidenta Dilma, com a utilização de vultosos recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Foi esse esforço que permitiu, por exemplo, a inauguração de há um ano e meio, atrás do veículo leve sobre trilhos, na cidade de Maceió, que naquela oportunidade, senhor presidente, nós, por uma vontade do governo do presidente Lula e a ação decisiva do ministro Márcio Forte, foi possível levar esse transporte de massas que dá dignidade, que oferece segurança e que tem prestado relevantes serviços à zona, à grande Maceió, que naquela oportunidade transportado por trens normais. Senhor presidente,
transportava cerca de 8.000 passageiros aproximadamente por mês. Com a implantação do VLT, lá em Maceió, atendendo as cidades de Satuba e Rio Largo, cerca de mais de 200.000 passageiros estão sendo transportados mensalmente através da CBTU no município de Maceió e na Grande Maceió. Todo santo dia, senhor presidente, ele viabiliza o deslocamento de milhares de passageiros dos 3 municípios, como já citei, Satuba, Maceió, Rio Largo. São 15 estações distribuídas ao longo de 32 quilômetros. A passagem, senhor presidente, esta sim, vejam só, senhores senadores, custa 50 centavos. Isso mesmo, 50 centavos. Um valor compatível com a capacidade de pagamento de nossa gente, principalmente se compararmos a tarifa de ônibus urbano, que está em torno de R$ 2,30, e já com pedido das empresas operadoras de aumentar para R$ 2,85. Nada mais natural, portanto, que estejamos sempre a louvar o excelente modo de trabalho, o excelente, extraordinário serviço prestado pela CBTU, que gerencia o VLT de Maceió. E mais que isso, que estejamos sempre a clamar para que tal serviço seja ampliado. Projetos como a expansão da rede, até Mangabeiras, por exemplo, revelam-se prioritários. São apenas 4 quilômetros, com um custo nada assustador, pelo menos quando confrontados com os custos do sistema semelhantes, que é exatamente a aquisição de mais 2 comboios, exatamente fazer a linha nova de aproximadamente 4 quilômetros ou mais do que isso, realinhar exatamente da Estação Central até Jaraguá, bairro histórico da cidade de Maceió, senhor presidente. Isso faz um total de aproximadamente 80 milhões de reais para realinhar todo o sistema de transporte de passageiros através da CBTU na cidade de Maceió e na Grande Maceió, no meu estado de Alagoas, mas que pode beneficiar uma imensa legião de trabalhadores. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com essa postura de valorização do transporte ferroviário urbano de passageiros que desejamos ver aplicada em todo o território nacional, tanto nas metrópoles quanto nas cidades de grande e médio porte. Já conseguimos a expansão com o PAC da mobilidade urbana, mas queremos ampliar a prestação desse serviço a toda a população. Já perdemos muito tempo, mas se existe agora um trabalho que começou a ser feito há cerca de 10 anos, com a presença do presidente Lula no governo e com a continuidade da presidenta Dilma. É preciso que ele tenha continuidade e em ritmo cada vez mais acelerado. Conforta-nos, senhor presidente, saber que na execução desse trabalho podemos contar com a valorosa participação da CBTU, a justa vencedora do Prêmio Revista Ferroviária, de melhor operadora de passageiros. De modo que concluo, senhor presidente, este pronunciamento, reiterando meus cumprimentos a todos aqueles que fazem a grandeza da CBTU, muito especialmente seus dirigentes e empregados, pela obtenção do referido prêmio. Que o troféu lhes sirva de estímulo para trabalhar com afinco cada vez maior, consolidando a empresa como uma das grandes operadoras do transporte ferroviário urbano de passageiro em todo o mundo. Senhor presidente, para encerrar, eu queria aqui endereçar um apelo à eminente presidenta Dilma, através do órgão que é hoje quem conduz o PAC da mobilidade urbana no seu Ministério de Planejamento, mais precisamente a presidenta, para que ela dê continuidade a esse sistema de transporte de massa, para atender os segmentos mais carentes da população brasileira. E tem uma coisa que é da maior importância. Quem trabalha nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles, tem a hora de sair e a hora de chegar, enquanto que no transporte rodoviário, ele nem tem hora de saída, nem tem hora de chegada. E muitos trabalhadores deste país
perdem exatamente o seu horário de trabalho, porque depende do transporte coletivo, depende dos transportes urbanos. E as cidades brasileiras estão totalmente congestionadas. Por isso, presidente, Vossa Excelência, que tem continuidade, ou que está dando continuidade ao governo do presidente Lula, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao presidente Lula e a Vossa Excelência pelas ações que desenvolveu para viabilizar o VLT de Maceió. E isso realmente, senhor presidente, nos dá muita alegria. Agora mesmo, no programa do Parque da Mobilidade Urbana, para as grandes cidades e com cidades acima de 350, 400 mil habitantes, nós estamos com o compromisso de fazer também o VLT da cidade de Maceió até o aeroporto daquela cidade, viabilizando, sem dúvida nenhuma, a coisa que é mais terrível quando você entra na cidade de Maceió para chegar ao centro ou do centro para o aeroporto, que é a Fernandes Lima, a avenida principal de entrada na cidade, construída há mais de 40 anos, e que, na verdade, quando ela fora construída, senhor presidente, a população de Maceió talvez não fosse 100 mil habitantes. Hoje a população da cidade de Maceió, ela está beirando os 1 milhão de habitantes. E a Fernandes Lima continua sendo a mesma coisa. Por isso é que eu acho, entendo, e que vai ser da maior importância para aquela cidade a viabilização do metrô que vai ligar Maceió, o centro da cidade, ao aeroporto da cidade Zumbi, da cidade de Rio Lago, no município de Rio Lago, melhor dizendo, o aeroporto Zumbi dos Palmares. Daí, senhor presidente, gostaria de, nesta oportunidade, agradecer a sua excelência, presidente, e parabenizá-la, porque também foi homenageada como a ferroviária do ano. E gostaria que o governo dela não pudesse fazer com que essas empresas, ou a empresa CBTU, pudesse desviar o seu ritmo e deixar de atender exatamente este segmento da população. Porque o mais importante dessa situação, senhor presidente, é a tarifa, que custa 50 centavos, logicamente subsidiado pelo governo federal, que tem tido uma ação eficaz no que diz respeito àquilo que diz respeito ao social. Por isso, senhor presidente, muito obrigado a Vossa Excelência e muito obrigado aos meus pares com assento nesta casa.